Olá pessoal, então hoje vamos estar aqui dando continuidade ao nosso curso de programação como controlador de SPIC utilizando as ferramentas do MPLAB, certo? São o MPLAB XDE e o compilador MPLAB XC8 para a gente estar utilizando os microcontroladores SPIC de 8 bits, certo? Então hoje a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar desenvolvendo nossa primeira aplicação utilizando essas ferramentas, lembrando que nas duas primeiras aulas, uma eu apresentei as ferramentas, como fazer a instalação dos programas que vamos estar utilizando aqui nesse curso, e a outra eu já ensinei a como fazer uma configuração básica dos principais registradores que controlam ali o funcionamento do nosso microcontrolador PIC, certo? Então, se você chegou nessa primeira aula, eu sugiro você assistir a segunda aula, que a gente faz a configuração, e são essas configurações que nós vamos estar aproveitando aqui nessa aula. Nessa aula a gente vai estar focando em desenvolver a aplicação em si, não mais fazendo as configurações dos registradores e alguns registradores que já foram feitos na última aula que está aqui no canal, certo? Então, antes indo aqui para a nossa IDE, vamos aqui mudar a transição. Indo aqui para a nossa IDE, a gente tem aqui o código, está aqui, esse código que foi realizado na última aula. Então tá aqui o código principal, certo? E aqui foi a configuração que a gente fez na última aula, beleza? Então, quem não tem essa configuração, assista a última aula para gerar esse arquivo de configuração, que foi o nosso config.h, que foi adicionado nessas pastas aqui do lado. Ó. Na Reader Files a gente colocou o nosso config.h com a configuração de alguns registradores, da forma de funcionamento do nosso PIC. E aqui no Source Files a gente criou o prog, né, que aqui a gente acabou errando aqui, foi o prof C, onde vai ficar o nosso trabalho principal. E aqui a gente incluiu o nosso config.h criado, que está dentro do projeto. Né? Então, eu até expliquei aqui que essas aspas aqui são colocadas no lugar desses símbolos aqui, por causa que esse cabeçalho, né, essa biblioteca que está adicionada dentro do nosso projeto e não é uma biblioteca padrão que vem na instalação do compilador. Então, adicionando isso daqui, a gente já consegue desenvolver os nossos códigos propriamente ditos que vão fazer o funcionamento do nosso PIC. Então, aqui está a parte básica, né? Está aqui o void main, assim como todo aqui programa desenvolvido em C/C++, a gente utiliza aqui o void main como programa principal, certo? É aqui onde o compilador vai fazer a leitura e se basear para gerar o nosso código fonte, nosso arquivo hexadecimal que vai ser gravado dentro do PIC, certo? Então aqui é a função principal e depois, lógico, a gente avançando, a gente pode utilizar os outros conceitos aprendidos em C, como criação de funções e por aí vai, que a gente vai estar utilizando em aulas mais avançadas. Beleza? Então a gente colocou aqui o nosso config, nosso xc8.h. A gente também pode estar colocando o include e colocar a biblioteca do microcontrolador, que é um RPIC 16F628A. Tá aqui, a gente pode colocar também e tá adicionando. Certo? Quanto da programação em C, que a gente já aprende em programação básica, a gente não vai precisar aqui, não nesse momento, daquelas bibliotecas padrões que se utiliza em C, que é a stdio, stdlib. Aqui a gente não faz uso delas, só em algumas ocasiões específicas, fazendo também algumas modificações em algumas funções contidas nessa biblioteca. Certo? Então, do mais, vamos aqui estar avançando no nosso conhecimento. Então, tá aqui o void main, aqui que a gente vai estar colocando todas as nossas configurações. Beleza? Então, todo o código que a gente vai trabalhar quando a gente está trabalhando com PIC, a gente tem 3 seções, certo? A gente tem a seção aqui do cabeçalho. Depois do cabeçalho aqui, geralmente, a gente pode colocar variáveis globais que facilitam muito o nosso desenvolver das nossas aplicações. Então, variáveis globais são aquelas que vão poder ser acessadas por qualquer função que eu criei, né, no meu código. Então, em vez de, às vezes, eu ficar passando uma variável da função main para as outras funções que eu estou criando, eu posso usar a variável global que elas serão acessadas por qualquer função criada
no código, né? Então a gente tem aqui os cabeçalhos, a gente vem cabeçalhos juntos com os defines, a gente pode utilizar alguns defines para facilitar a nossa programação, vem as variáveis globais, e aqui no void main a gente separa em duas seções, que é a seção de configurações gerais. Aqui eu vou estar, nessa primeira parte aqui, eu vou estar geralmente configurando alguns registradores, principalmente das funcionalidades que eu vou estar utilizando, que eu vou estar precisando no meu projeto. Preciso utilizar portas digitais, de entrada e saída digitais, então aqui eu vou configurar esses registradores. Preciso configurar o funcionamento da minha conversão analógico digital. É nesse início de programa aqui, no início do void main, que a gente vai estar fazendo essas configurações aqui. E depois das configurações, a gente pode estar criando também as variáveis que eu vou precisar, aquelas variáveis de controle de loop, né? Tipo int i, que a gente utiliza para fazer controle de loop, e outras variáveis que vão ser só necessárias dentro do void main para alguma coisa. A variável que vai guardar a minha conversão analógica digital, a variável que vai guardar o resultado de alguma operação matemática. Então, essa aqui a gente coloca aqui. Então, essa aqui são configurações gerais e variáveis. Certo? Que a gente coloca aqui. E a outra seção é que a gente vem do loop finito. Certo? Que vai estar rodando continuamente. Então, basicamente, todo programa que será útil, desenvolvido, para ser desenvolvido na prática, né, ser implementado, ser criado, a gente sempre vai estar colocando ele, geralmente, dentro de um loop finito, para ele ficar ali rodando enquanto o microcontrolador estiver ligado, o sistema estiver ligado, ele vai estar executando aqueles comandos. E o loop finito, para quem já estudou C, a gente bota o while, geralmente aqui, com a condição verdadeira para sempre, né? Então, while 1, e aqui a gente cria o nosso loop finito. Então, esse aqui é o nosso loop finito, e aqui vai vir o código da aplicação que a gente quer desenvolver. Certo? Então aqui vem o código da aplicação que a gente vai estar desenvolvendo aí, que vai fazer o microcontrolador ler o sensor, controlar portas analógicas digitais, colocar nossas condições, geralmente vai dar dentro desse loop finito, né? Fazendo paralelo, para quem já conhece Arduino lá geralmente vai ter lá o void setup, que é a seção de configurações que ele só roda uma vez, e o void loop, que é o código que vai ficar rolando indefinidamente, né? Vai ficar num loop ali infinito. Então, lá ele já tem essas duas funções. Aqui no PIC, né, utilizando aqui o compilador do MPLAB, e o XC8, aqui a gente faz essa configuração, essas seções aí dentro do void main. Aqui as configurações vêm antes do while, né? Então aí fazer um paralelo bem interessante, certo? Então o que a gente vai querer fazer aqui? O mais básico possível, a gente vai pegar aqui o nosso simulador, aqui está funcionando, mas a gente vai querer acender esses LEDs aqui através de programação, né? Então aqui a gente tem esses LEDs aqui, e aqui do lado a gente já tem aqui a referência, né? Se a gente for ver lá no datasheet, aqui é a versão do datasheet, aqui tem a configuração dos pinos, né? O setup dos pinos, o diagrama dos pinos aqui. Se a gente for ver aqui, a gente tem portas com a denominação RA1, RA0, RA7, certo? E outras aqui que é do porte B, que é o conjunto B, né? Que tem o RB7, RB6, RB5, RB4, RB3, RB2 e RB1. Então a gente tem esses pinos aqui que formam o conjunto de portas do conjunto B. Se a gente for ver aqui no nosso simulador, ele tem aqui, ó, RB0, RB1 até o RB7, certo? Então são 8 pinos que a gente tem para configurar dentro desse conjunto B de portas. E geralmente esse conjunto B de portas aqui dentro do PIC que a gente está utilizando, que é o PIC 16F628A, já foi explicado na última aula, certo? Esses pinos aqui são que são utilizados geralmente para controle de entradas e saídas digitais. São responsáveis por isso, e tem outras funções também que a gente pode ver aqui pelo datasheet. Então tem o RB0 e também tem uma função aqui de int. O que é esse int? A gente vai estar estudando em aulas posteriores. Tem o RX, tem o TX aqui no RB1, no RB2, que são para comunicação serial. Então ele pode ser tanto entrada e saída analógica, como também realizar comunicação serial.
certo? Mas aqui a gente vai focar nos usos de entrada e saída digital nessa aula, que é nesse função aqui RB1. Geralmente essas que tem R, o conjunto da porta, que no caso aqui é o B, e o número geralmente são portas que a gente pode configurar como entradas e saídas digitais, certo? Então a gente pode escolher qualquer um desses pinos aqui para fazer o controle dele, certo? Então a gente vai escolher aqui o RB0, que é o primeiro LED. Então nosso programa vai ligar e desligar esse LED, que é a velha aplicação que toda pessoa que inicia nesse mundo de sistemas meio controlados faz, né? Que é o pisca LED. Aqui a gente vai fazer esse pisca LED aqui implementado nesse LED aqui, que está conectado ao pino RB0. Certinho? Então a gente vai lá agora para o nosso programa e fazer essa configuração. Então, quando a gente está trabalhando com aquele pino, então ele é um pino de entrada e saída digital, né? Então, o que acontece, né, nesses pinos? Ele pode estar um pino de entrada e saída digital, ele pode ser configurado, né, pelo próprio nome diz, como entrada ou como uma saída digital. Então, eu tenho que fazer essa configuração. E como já foi falado, né, nos nossos primeiros vídeos, todas essas configurações do PIC, de modo de funcionamento, eles são feitos realizando edição de alguns registradores, certo? A gente vai lá no registrador, faz a mudança, o registrador é como se fosse uma variável binária, ela recebe 0 ou 1, então a gente vai lá nesse registrador e faz a configuração. Nos PICs do tipo 16, o registrador que a gente utiliza para isso é o TRIS. TRIS é o nome do registrador que vai fazer essa parte, se ele vai ser configurado como saída digital ou como entrada digital. Então, TRIS é o nome principal. Se for, aí, geralmente lá vai ter TRIS-X no datasheet. Por que esse TRIS-X? Se a gente for lá no datasheet desse camarada aqui, a gente vai ver que ele tem o conjunto de portas do tipo do conjunto B e o conjunto A de portas, né, que são o RA e o RB. E aquele X lá, por que geralmente no datasheet aparece esse X e até em algumas denominações de outros registradores? É porque quando eu tenho vários tipos, então aqui nesse microcontrolador eu tenho tem o conjunto de portas A e o conjunto de portas B. Tem outros modelos que vão até os conjuntos de portas D, né? Então, como o TRIS é o nome principal, esse X aqui vai ser qual conjunto eu quero editar. No nosso caso, a gente quer editar o conjunto de portas do conjunto B de portas. Então, é TRIS B. Se fosse o conjunto A, né? Então, seria TRIS A. Se fosse o conjunto C, TRIS C. E o conjunto D, TRIS D. Geralmente são aí onde se mais encontra, né? Tem E também, mas aí geralmente vai encontrar modelos de microcontroladores do PIC 16 que geralmente vão até o porte D. Esse microcontrolador que a gente está trabalhando em específico só tem o porte A e o porte B, por ser um microcontrolador de uma pinagem menor, certo? São 28 pinos esse padrão aqui, certo? É 18 pinos. No caso, esse padrão aqui que a gente vai estar utilizando nesse tipo de padrão. Se for outro padrão, né, outro encapsulamento, ele pode variar um pouco a quantidade, pode ser 28 pinos, né? Esse aqui que é o mais comum, utilizado didaticamente, a gente tem 18 pinos. Então, fazendo essa explicação, então eu botei o TRIS A, certo? Então eu quero o TRIS B, no caso, que é para piscar o LED que está lá conectado no RB0. E aqui a gente pode estar utilizando o ponto, bota TRIS B bits, em minúsculo, ponto. E aqui configurar o registrador, o bit específico do RB0, que é o TRIS B0, certo? Então nessa aula aqui a gente vai focar primeiramente em configurar somente um dos pinos para fazer essa função. Então TRIS B, aí eu boto bits, ponto, e qual o bit desse registrador, né? Então esse TRIS B, como a gente tem 8 pinos, certo? Que tem a denominação RB, então esse registrador tem 8 bits, né? Então eles têm 8 bits, então eu posso configurar do bit 0 até o bit 7. Então, lógico que o bit 0 do TRIS B vai ser para configurar a porta RB0, o segundo bit, né, do TRIS B vai configurar o RB1 e assim sucessivamente. Aqui nesse comando, aqui nesse compilador, a gente está configurando o bit em específico que controla o RB0, certo? Então, vou colocar aqui o igual e aqui eu vou definir o que?
qual vai ser a configuração desse pino, se vai ser entrada ou se vai ser saída. Então, se eu colocar, editar ele como 0, esse bit vai ser de saída, e se eu configurar como 1, ele vai ser de entrada, certinho? Então, como eu quero controlar um dispositivo, né? Então, quando ele vai dizer, como é que eu configuro se esse bit vai ser de entrada ou esse bit vai ser de saída, né? Então, eu só tenho que pensar assim, esse pino está conectado num dispositivo, certo? Esse dispositivo, eu posso enviar comandos para ele, como é no caso de um LED, eu quero ligar e desligar. Então, a partir do meu microcontrolador, eu vou mandar um comando de ligar ou desligar. Então, se eu estou enviando o comando, eu vou configurar ele como saída. Então, vou configurar o bit em si como 0. Ah, não, esse pino ele vai receber um sinal, seja um sinal de um botão, né? Que é o botão que vai gerar o sinal, né? Não o próprio microcontrolador. Então, como o botão vai gerar esse sinal e vai enviar esse sinal para o meu microcontrolador, então eu configuro ele como 1, certo? Como a gente quer controlar a priori, então a gente vai aqui colocar ele como 0 nessa aplicação aqui, né? Na próxima aula a gente vai estar também entendendo como a gente fazer a configuração desse registrador de uma vez só, né? Configurando todos os bits que tem nesse registrador, em vez de configurar só um bit diferente. Mas aqui, para facilitar, vamos aqui estar focados em configurar o pino que a gente quer trabalhar, que é o RB0. Então, 3B, né, que é o nome do registrador. Aí o bits aqui, esse nome bits vai fazer referência fazer referência a que eu quero editar os bits, ponto, e aí eu vou acessar o bit diretamente, o bit 0, certo? Fiz isso daí, deixa eu tirar essa marcação. Configurei, fiz a configuração aqui, então isso daí é o necessário. Baseado nessa configuração, como eu estou enviando comando, eu já posso inicializar qual comando eu vou estar enviando, né? Então o 3B configura a forma que essa porta vai trabalhar, e o registrador port, né? Então, port é o nome do registrador. Como eu estou querendo trabalhar com o conjunto B, então eu vou botar port B, né? Então, eu estou configurando o port B. Aí eu posso botar bits como outro ponto. E aqui aparece o RB0, que é o que tem lá na nossa plaquinha, né? Se a gente for lá ver, a gente tem na nossa placa o RB0. Tá aí, né? Então, aqui é a configuração. Como é que eu vou configurar, né? Configurar ela como saída, e agora eu quero presetar ela como se fosse uma porta no estado desligado. Pronto, coloquei aqui como desligado, e daí a gente já pode fazer as nossas configurações aqui no loop infinito, né? Então a gente não quer mais nenhuma intenção de fazer nada. Então eu posso criar uma variável aqui só para a gente entender que vai ser o tempo que esse meu LED vai ficar ligado ou desligado em milissegundos, né? Então eu posso botar int TL, que é tempo LED, né? Tempo LED. Vou colocar aqui 500 milissegundos. Aí a gente pode fazer algumas modificações sem mudar muito o código aqui embaixo no while, né? Então, criei aqui a variável tempo LED, que é a quantidade de milissegundos que esse meu LED vai ficar mudando de estado, certo? Então, eu vou vir aqui e vou fazer essa configuração. Então, tem duas formas de eu fazer essa variação, né? Que é a forma com mais que eu gasto mais linhas e com menos linhas. Então, vamos fazer aqui a forma que a gente gasta mais linhas, que é geralmente como que o aluno, né? A pessoa inexperiente chega aqui dentro do microcontrolador sabendo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar o LED, né? Então, ele começou como desligado. Então, eu vou começar ligando o LED. Então, eu vou pegar, botar port B, que é o que controla os pinos do port B, bits, ponto, RB0, e você tá nele o valor de 1. E aí, ponto e vírgula. Certo? Setei como 1. Vamos lá colocar o delay. Então, eu vou botar o delay. Delay é 2 underlines, né? Seguidos. Primeiro e segundo. Delay, underline. Bota aqui milissegundos, então ms. E aqui eu vou botar o tempo. O tempo tá lá. Tempo LED, que é a nossa variável. Certo? Vai ficar ligado por esse tempo. E aqui eu vou copiar e colar para agilizar a nossa aula. Certo? Copiar aqui. E agora eu vou desligar. E ele vai passar esse mesmo tempo desligado. Aí o while aqui, para você que já veio aprendendo programação em C,
ele vai executar. Depois que ele executar esse delay aqui, ele volta para o começo, né? A condição do loop aqui é sempre 1, então ele vai ficar repetindo esse código indefinidamente. Certinho? Então, com isso daí, a gente já tem essa configuração do pisca LED acionada. Quem já teve experiência com Arduino vai ser algo similar com esse código, certo? E aí, a gente fez. Então, uma vez que eu fiz a programação e está tudo certo, né? Eu acho que está tudo certo. A gente vem para a parte de compilar o nosso código. Então, você vai vir aqui, seguindo aqui meu mouse, está lá em cima. É bem aqui onde tem um martelinho, desenho do martelinho. Se você está utilizando a versão 6.15 em diante, a indicação é você clicar na setinha apontando para baixo do lado do martelinho, certo? Porque aqui por padrão ele vem esse build for debug main project, né? Então a gente não quer fazer o debug desse main project, a gente só quer construir o arquivo hexadecimal, né? Então vou clicar aqui e aqui acabou dando um erro. Vamos ver aqui onde que foi o erro. Certo, ele ficou implicando aqui pela biblioteca. Bora ver se ele vai compilar correto dessa próxima vez. Certo, pessoal? Então, voltando aqui, um corte rápido, o erro aqui do código foi porque o valor numérico que eu tenho que colocar dentro da função delay, ele disse que eu tenho que colocar, tem que ser um valor constante, né? Então, geralmente por isso que ele pede que a gente coloque um valor numérico normal. Como eu estou usando uma variável, essa variável tem que ser do tipo const, né? Constante aqui. Então, colocando o const aqui, a gente consegue fazer a compilação, né? Tem um erro aqui, vamos aqui, bid main project, e aí vai aparecer assim, construído com sucesso, certo? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco da letra aqui. Então, se você ler aqui, ó, build successful, né? Em um segundo. Então, a gente conseguiu fazer a configuração, a programação rodar no nosso sistema, né? Então a gente não teve nenhum erro de compilação. Aí agora falta a gente verificar se a gente tem erro de lógica, né? Pode chegar lá e não ser funcional o nosso código. Então, para a gente carregar o nosso código aqui no PixinLab, é muito simples, né? Então, você quando fez o seu arquivo, como já orientei, você deve gravar onde que está feito esse projeto, né? Na hora que você executa, você vai ver aqui embaixo. Aqui embaixo tem o endereço, não, o caminho do seu projeto, certo? Então, no meu aqui vai estar tá aqui numa pasta de microcontroladores, está numa pasta de projetos, e aqui aula 3.x, esse é o nome da pasta. Então, você vai ter que vir nesse endereço aqui, todo, até aqui, aula 3.x. Então, você vai vir aqui no PixLab. Lembrando que você tem que configurar a que a gente vai estar utilizando é a placa MCLab 1, certo? Aí o Mi Controller tem que ser o 28A. Se você ver aqui, já está aqui 28A. Então repare aí, caso você esteja programando, repare se a sua instalação já veio configurada com esse PIC. Se não veio, você vem aqui em Mi Controller e tem aqui PIC 16 F6 28A, é a primeira opção. Aí, lógico, depende também da versão que você baixou, né? Hoje na aula que está sendo gravada, é a primeira opção. E aí é só você vir aqui e escolher a opção 16F628A. Então você vem em File e Load X, né? Que é o arquivo hexadecimal que você vai ter que gravar, certo? Aí eu vou fazer aqui a procura da pasta e daqui a pouco eu volto com vocês. Certo? Então aqui cheguei aqui na pasta lá que apareceu aqui na compilação do meu projeto. Então aqui, ó, aula 03.x. Então a gente vai clicar duas vezes nela, abrir, a gente vai vir na pasta dist, abrir, e aqui a gente vai abrindo as pastas aqui que aparecerem, né? Vai ter aqui production, e no production vai ter aqui o aula 3x.production.x, que é esse arquivo aqui que a gente vai estar
gravando no nosso microcontrolador e utilizando aqui na simulação, né? Quando tiver a aula de gravação, certo? É esse arquivo aqui que a gente vai utilizar no programa de gravação. E aqui no simulador é como se a gente estivesse simulando a gravação, então a gente vai escolher o arquivo, ele vai carregar o arquivo para a placa, né? Para o microcontrolador simulado aqui. Vou colocar como abrir, ó. Então, nosso código já está funcionando. Está ligando, desligando o RB0 a cada meio segundo, certo? Quero fazer uma mudança no meu código. Então, a gente vai lá. Digamos que eu quero que ele demore 1,5 segundo. Então, 1.500 milissegundos. Fiz essa mudança. Vou lá, setinha, build main project. E aí eu vou esperando aqui, ó. Apareceu lá, construído com sucesso. E a gente vai na nossa placa, vai lá em File. Uma vez, se eu estiver trabalhando com o mesmo projeto, né, com o mesmo arquivo hexadecimal, né, com o mesmo projeto, com o mesmo nome, em vez de ter que carregar o load hex, eu posso só recarregar o último arquivo que está sendo simulado, né? Então, toda vez que você estiver trabalhando, estiver querendo fazer mudança no mesmo projeto, depois que você carrega uma vez, você não precisa ficar indo lá no mesmo arquivo. Você pode só botar aqui load hex, que ele já atualiza a mudança que você acabou de compilar. Você só vai colocar loadx se você, no caso, for utilizar um outro projeto. Então, clicando aqui a load, last, tá aí, mudou. Agora ele vai demorar um pouco mais para ligar e desligar, certo? Então, tá funcionando. Beleza? Agora, só por questão de curiosidade, a gente vai vir aqui. Acabei fechando aqui o PixinLab. Vou abrir o PixinLab aqui, novamente, e fazer aqui a forma mais sofisticada de fazer esse código, né? O jeito mais sofisticado aqui, eu vou apagar essa segunda linha aqui, vou deixar só esse delay. E aqui, em vez de colocar 1, depois eu botar 0, eu posso copiar, Ctrl C, e colar aqui, certo? E aí, quando a cada vez que eu executar daqui, eu quero inverter o lógico, né? Como é uma variável lógica, que pode ser 0 ou 1, eu posso colocar aqui uma exclamação, que é o operador de... que é o nosso operador, deixa eu tentar tirar esse destaque aqui, é o nosso operador de inversão lógica, né? Negação lógica. Então, o port B vai, né? RB0 vai receber o mesmo valor dele, só que invertido logicamente, né? Se o RB0 for 1, ele muda para 0. Se for 0, ele muda para 1. Outra coisa que eu devo ressaltar, né? Já que creio que vocês já pegaram a manha desse port B bits, porque a gente utilizou, em tese a gente não precisa utilizar esse nome grande aqui antes. Eu só posso especificar a porta. Não preciso botar o port B aqui para funcionar. Então, dessa forma aqui, o nosso código também vai funcionar normalmente. A gente até economiza letra aqui no nosso projeto. Então, aqui eu posso especificar diretamente a porta que eu quero configurar. Isso vale tanto para o 3B, né? Em vez de botar 3B bits, eu posso só botar 3B0, né? Que é o bit específico aí que configura, né? Então, só usei esse comando maior para ilustrar e vocês entenderem como é que funciona a questão dos registradores, aprender o nome dos registradores que controlam essa porta, né? Uma vez que você tem esse conhecimento, você pode aqui reduzir um pouco do esforço gasto na hora de programar, na hora da digitação. Então, vindo aqui, ó, vou mudar, construir, vou lá no PixinLab, como eu fechei, eu vou ter que fazer o load de novo, certo? Aqui, como ele vai vir no último projeto, né? Ele vai salvar a última pasta que você carregou o projeto. Eu só vou escolher aqui, colocar o X. E aí, tá funcionando da mesma forma, né? Então, eu fiz a atualização e bateu certinho aí com o que a gente quis, certo? Lembrando que bem aqui, ó, a gente tem a configuração do clock. Aqui está 4 MHz, que é o que está batendo no nosso config.h, que a gente colocou aqui. O Axtel Frac aqui eu nem botei o nome. O número está aqui, né? Depois eu vou editar o número aqui. A gente botou 4 MHz, né? Que são 4 milhões de hertz. Está aqui o 4.000. E aí é dessa forma aí que a gente faz, certinho? Então, esse valor aqui tem que estar batendo com o do simulador. Se tiver um desencontro, o seu programa pode funcionar de uma forma estranha ao que você programou, né? Não pode bater com o que você programou, e dependendo do tipo de aplicação, né? Do LED, ainda vai acender e ligar o LED. Se for em outra aplicação,
No caso, controlar um display LCD, que a gente vai ver na outra placa, isso vai fazer com que ele escreva lá valores errados, certo? Na simulação. Mas aqui a nossa aula por hoje é isso, certo? Espero que vocês tenham curtido aí. Esse aqui foi o básico. Na próxima aula, a gente vai estar aprendendo a como interagir com os botões. Então vai ser uma aula mais rápida, já que você já aprendeu esses conceitos do porte B, do tris, né? Então na próxima aula vai ser uma aula bem menor, mais específica, né? Mas antes aqui, como é um curso inicial, a gente precisa fazer essas explicações aí para vocês conseguirem pegar o conhecimento e entender melhor a configuração de um microcontrolador, né? Essas configurações aqui são padrão para qualquer microcontrolador, né? O Atmega, que é o microcontrolador que é utilizado no Arduino, eles utilizam comandos similares a essas configurações, certo? Só que a plataforma Arduino traduz, né? Omite toda essa questão aí, deixa configurado por debaixo dos panos para facilitar a utilização da plataforma, mas qualquer microcontrolador vai ter que ter essas questões de entendimento de registradores, qual registrador controla o que, ativa o que, né? Então é por isso que a gente trabalha aqui dessa forma, né, nesse curso, para vocês entenderem melhor como é o funcionamento dos microcontroladores, certo? Então com isso a gente vai finalizando a nossa aula. Na próxima aula a gente vai avançando nossos conhecimentos em microcontroladores, né? Então é isso, desejo boa sorte nos estudos de vocês e até a próxima aula.